Olá, queridos alunos, estão preparados para mais uma videoaula de ciências? Aqui com o professor Arlan Francisco. Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, peço logo a vocês que vão deixando esse joinha, que é muito importante para fortalecer o canal, certo? Então, pessoal, vamos ver qual que é o tema que eu preparei para a aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula de ciências é uma aula na modalidade EJA. É uma aula específica voltada para o pessoal que estuda no sexto ano. Então, você que é do sexto ano, preste atenção nessa aula, que é muito importante. Nosso tema de hoje, pessoal, é as cadeias alimentares. Tema muito importante para se trabalhar e muito instigante. Pois bem, pessoal, vimos que as plantas, algas e algumas bactérias no ambiente natural fabricam o próprio alimento a partir da luz solar, a água e o dióxido de carbono. Pelo fato de produzir seu alimento, esses seres são chamados de produtores. Os animais, ao contrário, necessitam comer para obter energias. Os herbívoros, por exemplo, sobrevivem comendo plantas. Foi falado muito bem, pessoal, na aula passada, qual é o tipo de animal herbívoro, como que ele funciona, o que ele come, foi tudo explicadinho. Pois bem, os carnívoros comem os animais, também foi explicado na aula passada sobre os carnívoros. E os ornívoros e os detritívoros comem plantas, também foi explicado, comem plantas e animais, também foi explicado cada um deles na aula passada. Como os animais consomem os outros, eles podem ser chamados também de consumidores. Os consumidores podem ser classificados como se fossem elos de uma corrente. Cada um deles ocupa uma posição diferente de acordo com o que consomem. Exemplo, os animais herbívoros que se alimentam exclusivamente de plantas ou algas são chamados de consumidores primários. Os animais que se alimentam de consumidores primários são chamados de consumidores secundários. Bem, pessoal, não se percam. Os que comem, os animais que se alimentam do primários, os primários são os que se alimentam de plantas e algas. Esses animais que comem esses animais que se alimentam de plantas e algas, os que comem os animais primários são chamados de consumidores secundários. Os animais que comem, ou seja, que consomem os secundários, são chamados de consumidores terciários. E assim por diante, certo? Essas espécies de corrente de alimentação que se formam entre os animais na natureza é chamado de cadeia alimentar. Ela tem um número variado de níveis, dependendo do ambiente considerado. A cadeia alimentar pode ser representada graficamente. Nela, cada ser vivo é ligado a outro por meio de setas que indicam quais deles servem de alimentos e quais deles eles se alimentam. As setas também indicam o sentido da alimentação. Elas partem daquele que servem de alimento e apontam para aquele que o consomem. Nessa representação, os produtores ocupam sempre a primeira posição. A segunda posição é ocupada sempre pelos herbívoros, que são chamados de consumidores primários. A terceira e a quarta posição são ocupadas pelos carnívoros, que são os que consomem os consumidores secundários e os terciários, respectivamente. Na cadeia alimentar, um carnívoro ou um ornívoro podem ocupar mais de uma posição. Se comem um consumidor primário, são chamados de consumidores secundários. Mas se comem uns consumidores secundários, são chamados de consumidores terciários.
E agora, pessoal, para apimentar um pouco mais a nossa discussão, trago esse desafio para vocês. Veja bem, ó, animais carnívoros que se alimentam somente de herbívoros são classificados como consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários ou decompositores. E aí, pessoal, fica esse desafio para vocês. E agora, pessoal, vamos colocar em prática tudo que aprendemos dentro dessa aula de hoje em uma atividade, certo? Esse link está aparecendo aí na tela de vocês, também está aqui na descrição desse vídeo, certo? Vai na descrição do vídeo, lá vocês vão encontrar o nome atividade. Na frente estará esse link que está na tela de vocês. Clica nesse link, você aperta em cima dele, que vocês vão ser direcionados para o Google. Lá vão responder um formulário com questões de múltiplas escolhas. Assim que responder essas questões, clica no botão enviar e caminha de volta para mim, que eu vou estar tendo este feedback de vocês. Certo, pessoal? Boa atividade para vocês e bom exercício. E agora, para fechar a aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Olha, o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez de dar aquele joinha, certo? Se também puder, se inscreva no canal e, se possível também, ativa o sininho de notificações. Tudo isso grátis, não paga nada para fazer isso, certo? Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.